Boa noite, mulherada! Bem-vindas a um Brinde com Sabrina. E hoje eu vou ficar com colinha aqui, porque é o primeiro episódio desse podcast que eu estou super empolgada. E no Brinde com Sabrina, a gente vai falar muito sobre moda, tendência, beleza, saúde, comportamento, vida real e tudo que for relacionado ao mundo feminino. Todas as segundas-feiras, sempre com convidados diferentes, falando dos assuntos diversos e muita coisa legal. Vou dizer pra vocês que eu esperei muito por esse momento, esperei muito pro Lucas arrumar um horário pra mim. E finalmente, quer dizer que não fui eu que enrolei, foi o Lucas que me enrolou. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou me apresentar bem rápido, pra quem não me conhece. Espero que tenham muitas mulheres aqui novas, muitas seguidoras, muita gente curtindo aqui o podcast. E já vou deixar meu arroba também, pra quem não conhece. @SabrinaMorelliV. E eu sou consultora de imagem e estilo. Meu público é total feminino, eu trabalho com mulheres e meu objetivo é entregar autoconhecimento para essas mulheres, que muitas passam uma vida, às vezes, sem se conhecer, sem entender o seu corpo, sem entender o seu estilo, sem entender seu guarda-roupa e o que querem passar com a sua imagem. Gente, de novo, eu tô aqui com uma colinha, uma semicolinha, porque, né, primeiro assim, tô um pouco nervosa. Eu vejo, sem conectar o interior com o exterior. O meu objetivo é fazer essa conexão, é trazer clareza, é fazer com que a roupa não seja um simples ato de cobrir o corpo, mas sim que ela faça todo sentido. Que o guarda-roupa trabalhe para você e não você para o seu guarda-roupa. Esse é o meu objetivo de vida, esse é o meu objetivo para com vocês. E eu quero trazer um pouco disso aqui nesse podcast também. E hoje, eu tenho duas convidadas muito especiais que estão aqui na minha frente. Vou apresentá-las. A Rafaela Contesini Mocelin, vou fazer aqui bem direitinho. Formada em Direito pela Univale, especializada em Direito do Trabalho e Direito de Família. Advogada desde 2014. Atua majoritária em Direito de Família e Empresarial com demandas trabalhistas. Quase não gosta de fazer compras e curte super uma decoração. Adora cozinhar, adora beleza, maquiagem. Ela tem 2 filhos, os The Dogs. Ama uma dieta. Tem um marido super estiloso. E ela... botei aqui. E ela tem mania de dar nome e apelidos a todos os objetos na casa dela. Inclusive o carro, o Blueberry. Bem-vinda, Rafa. Oi! Ai, gente, eu tô nervosa também de estar aqui. Somos 3. E a Caroline Corman Fagundes Pacheco, formada em Engenharia Civil, diretora criativa por falta de opção e por paixão, palavras dela. Já há 7 anos começou a trabalhar com marketing e agora é diretora criativa da Fine Collection. Quem ouve pensa que é muito chique mesmo. Casada com um lindo, ama um grit. Ela apresenta todo dia o Fine do dia, então depois elas vão deixar o arroba aqui pra vocês seguirem elas lá. PhD em invenção de folias com ênfase em se incomodar. Adoro. E há 7 anos também deixa um pouco doido, né? O seu Vanderlei e a dona Marciana da Fine. Ela tem uma Oma que tem as melhores comidas do mundo. Quem sabe um dia desses a Oma não traz alguma coisa aqui pra gente no podcast, Já né? pensou no podcast? Meu Deus, Meu todo Deus. mundo. Levemente muito viciada em viagens. E acaba com todos os estoques de Monster do posto Carol da Guabiruba. E detalhe, tem mais uma coisinha aqui da Carol. E ela consegue ter um carro mais bagunçado do que o meu. A vida, né? A vida Olá, no carro. Sabrina. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada por essa longa introdução, cheia de detalhes da minha vida. Muito feliz de estar aqui participando desse projeto maravilhoso, que foi tão sonhado, tão esperado. E que vocês fizeram parte disso. Mas muito obrigada pelo convite. Fico já agradecida por nós duas
de deixar a gente participar desse momento tão verdade, especial. É uma honra. Que bom. E foi longo, mas se vocês quiserem complementar a minha apresentação, fiquem bem à vontade. Deixem os arrobas ou arroba de vocês aí para todo mundo seguir, porque temos uma advogada, temos uma diretora criativa com vários looks lindos todos os dias. Meu São Deus. lindos. A gente Não, vai mas os- comprar todos os looks. Mas os looks da advogada também não deixam nem um pouco a desejar, né? Olha, não vou nem começar a falar. Mas O arroba. O arroba. o meu Já arroba vamos é... começar no. Vamos de início já. É. Posso começar? O meu Vai. arroba é Carol K. Fagundes. Carol K, a letra K, Fagundes. E o arroba fine.collection, por favor, vamos fazer um merchan aqui, já que estamos aqui, não é mesmo? Já que estamos visivelmente para várias pessoas. Sigam. E meu Tomara que tivessem várias Várias pessoas. pessoas. Vocês encaminhem para várias amigas, digam que tipo, vai ser um podcast muito, muito legal. Vai mesmo. Pra entusiasmar todo mundo estar aqui às segundas-feiras junto comigo e com várias convidadas e convidados muito lindos e com muito assunto diferente. É isso aí. E a gente que sabe um pouquinho dos detalhes, ai, pode falar que realmente tem muita coisa legal por vir. O meu arroba é rcontezini, é Contezini. Eu tenho que soletrar, porque às vezes vem um contenzini, um contecine, então Ai, é isso aí. mais alguma coisa? É isso? É isso, acho que Então é isso. tá, então, Lucas, quando a gente quer falar pra todo mundo, é essa câmera aqui, né? Então tá, a gente tá aprendendo aqui no Ai, estúdio meu Deus. também. Porque além do Lucas demorar pra ter um horário pra gente, ele não explicou todas as câmeras a mim. Brincadeira. E pra começar, então, pra honrar o nome, um brinde com Sabrina, pra quem me segue, eu acho que já conseguiu entender o porquê o brinde, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de brindar as coisas boas da vida, as conquistas, os dias que foram bons, né? A minha Nutri que não me ouça, nem o meu personal. Mas assim, eu sou do pouco, mas com frequência e com qualidade. E então, para essas convidadas muito especiais, elas já aqui bisbilhotaram, né? Mas A champanheira. Mas eu tive que escolher, sim, uma garrafa que, inclusive, eu ganhei de presente da Rafaela e do Dr. Guilhermo. Oh. É uma espumante que é uma das minhas preferidas, se não a preferida. E eu tinha 3 garrafas. Sobrou uma lá em casa, mas elas sabem que eu abro com pessoas especiais. Então, são pessoas especiais, um momento muito especial, merece um brinde. E esse brinde... ele vai acontecer todas as segundas-feiras, porque sim, todas as pessoas que vão passar por aqui merecem um brinde à felicidade, um brinde ao momento, um brinde... E por isso esse nome, que foi difícil de escolher, o nome para o podcast, assim, vieram várias coisas na cabeça, mas eu acho que sempre é motivo de a gente olhar para as coisas boas, olhar... né, pro melhor. E eu sei que vocês também têm esse hábito, né, que vocês também... E pra quem não tem, a gente vai brindar com outras coisas quando né, tiver aqui. A gente dá pra brindar com água, dá pra brindar com café. Eu fiquei... Esse ano 2022 foi o ano que eu menos ingeri álcool, e também vocês, né, sabem disso. Devido à saúde, tratamentos, enfim. E quando as pessoas brindavam com álcool, com espumante, ou, né, eu tava lá com a minha água com gás e tá tudo certo também. O importante é comemorar. O importante é comemorar, isso mesmo. Então, sem mais delongas... Lucas, não briga comigo! Com briga estilo. comigo! Ó, mas com é pra ser uma estilo. baita comemoração. É uma assim, ó, baita pra- comemoração, lembrando do Dr. Guilhermo. E então, já fazendo também um merchan, porque a gente gosta de fazer merchan para amigos, né? É, tem o Baita Cast também, e que me inspirou muito a fazer o meu. Vamos servir. Ai, Tem meu um Deus. episódio Sabrina no BaitaCast. Quem não viu, Muito bem. Ai, é é muito verdade. legal. Fala bastante sobre a consultoria, o que as mulheres esperam, como que elas saem depois. É bem bacana mesmo. Verdade. Ai, gente, muito chique. Assistam. Assista. Dai. Serve na tua taça também. E o do Guilhermo tá que dia? Pra gente fazer o merchan dele. Serve e já vem aqui brindar com a gente. As terças. As terças? Ó, então dá pra fazer uma dobradinha. Segunda da Sabrina e terça do Guilherme. Já Do tem- Guilhermo. Aqui, ó.
Um brinde, então. Um brinde com Sabrina. Espero que vocês gostem, tanto quanto eu. Vou botar aqui no gelo pra continuar Ai, é realmente geladinho. maravilhosa, assim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, meu povo. E aí vocês podem ficar à vontade, podem ir bebendo, tem água. Tem um Monsterzinho. Eu comprei um Monsterzinho errado, gente, mas tá tudo certo. Não, tudo Não certo. tinha outro, né, Dai? Tá tudo certo. Mas, então, vamos introduzir aqui o assunto para quem gosta também de brindar as coisas boas da vida. Como que é isso para vocês? Tipo, porque eu sei que vocês brindam bastante também. Eu sei que vocês gostam, que é um hábito, né? E a gente faz muito isso juntas também. Mas, tipo, é algo... hoje eu tô com vontade de beber e vamos lá, vamos brindar. Ou, tipo, não, vamos brindar porque hoje aconteceu tal coisa. Porque hoje é dia disso. Eu acho que é um misto dos dois, Isso, assim. As duas coisas. Eu acho que todo dia tem alguma coisa pra agradecer. Assim, acho que o hábito que a gente tem que ter é de agradecer todo dia. Se aconteceu tudo ruim, ainda assim agradecer e brindar e celebrar, porque pode ser um dia normal, mas é mais um dia que a gente passou, mais um dia lindo. E todo dia acontece muitas coisas boas. E eu acho que acho que nós três temos essa mania de, tipo assim, celebrar as pequenas coisas. Pequenas coisas, verdade. Então... Às vezes, tipo, foi um dia ruim, daí o Júnior chega em casa e tal, tipo, a gente não tá muito bem, hoje não foi bom pra mim, hoje também, tipo, aconteceu tal coisa. Tá, então vamos abrir uma garrafa de vinho. E aí a gente brinda pelas coisas, porque tem várias coisas, tipo, às vezes a gente só brinda a saúde. E parece algo clichê, né? Mas sem saúde, tipo, a gente já não é nada, né? Então, tipo assim, tá, a gente passou por tudo isso, mas a gente tá com saúde. Então, tá, saúde e deu. Exatamente. É que às vezes a gente olha para as coisas que a gente não tem e como nós temos saúde, graças a Deus, todas nós temos, a gente nunca lembra de agradecer pela saúde, né? É verdade. Mas a gente faz isso também, a gente brinda dos dois jeitos. Tanto quando, aconteceu uma coisa muito especial, uma conquista, e aí o Dr. Guilherme tem os vinhos dele especiais e as Imagina, né? especiais. Que os meus não se comparam com o Dr. Não. Guilherme. Fica um parênteses aqui. E aí, eu tenho os meus especiais, mas não é nesse nível. não é assim. E aí, esses são para datas realmente especiais. E tem as duas coisas, né? Tem, hoje a gente não tá muito legal, vamos chorar junto. Vamos chorar. Então, vamos abrir. Então, só para vocês entenderem, eu puxei esse gancho para vocês entenderem um pouco mais o quanto isso significa para mim, que eu sei que também para vocês, que, tipo... na verdade, eu não bebo outra coisa de álcool, elas sabem disso. É espumante e vinho, esse é o meu universo. Mas eu gosto principalmente quando envolve um brinde. Eu não consigo beber uma taça de vinho de espumante sem brindar. Isso é lei, é lei. Verdade, eu também sou assim. Eu queria só ter puxado esse gancho, assim, pra contextualizar o nome do, né? Um nome tão especial. Tão especial, que foi tão pensado. E eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu apresentei vocês e falei algumas coisas, alguns dados, os dados mais, né, tipo, de formação e tal, elas me passaram. Mas eu acho que é uma coisa que com o podcast eu vou acabar descobrindo muito, entendendo. A Dai começou comigo essa semana e teve coisas já que ela falou que eu disse pra ela, não imaginei que, né, tipo, as pessoas pensassem assim, ou me ouvissem assim, ou, né? E eu queria que vocês me apresentassem. Ai, sim. Pras Muita pessoas... responsabilidade. Peraí. Para as pessoas conhecerem um pouco mais da Sabrina. E não precisa puxar saco, não, tá? Tipo, pode falar os positivos, os negativos. Porque, tipo, aqui a gente sabe que o negócio funciona e tá tudo certo. Uma vantagem desse grupo é que a gente não tem mais pudor nenhum. A gente não tem mais papas na língua. O negócio aqui vai sair, entendeu? Então, se vocês podem acreditar que o que a gente tá falando é de verdade. Porque a gente já perdeu a vergonha faz muito tempo. É verdade. Quer ficar brava? 2 trabalhos. Aqui a regra é essa, é 2 trabalhos real. E se perguntou mesmo, vai ouvir. Vai ouvir. Que quer saber a resposta. Então, eu quero saber, e eu acho que quem tá assistindo, e principalmente quem não me conhece, porque, vamos lá, estar no Instagram, a gente vai criando... Meu Deus, até o Guilherme falou no outro dia, né? Que quando eu comecei, eu botava aquelas carinhas de gatinho e tal... pra, tipo, me esconder, mas eu precisava estar aí devido ao meu trabalho, né? Pra divulgar a minha profissão, o meu serviço. E eu fui evoluindo
Mas mesmo assim, no final tu cria um hábito de estar ali com o celular e acaba... Se eu tô sozinha em casa, flui. Às vezes onde eu tenho vergonha é tipo, eu tô num lugar público, um lugar com muitas pessoas. Mas se não, hoje já flui melhor, assim. Não vou dizer que eu sou super à vontade, mas já mudou muito. Só que mesmo assim, por mais que eu tente passar o real life, por mais que, tipo, eu sou muito verdadeira com as coisas que eu faço ali no Instagram, putz, É um recorte, né? É um recorte. Não adianta, quem te conhece só do trabalho vai te conhecer de um jeito, quem te conhece só do lazer vai te conhecer de outro jeito, não conhece a Sabrina no trabalho, às vezes não conhece a Sabrina na academia, às vezes não conhece a Sabrina em outros lugares, então tudo é um recorte. Numa festa, no carnaval, Isso. sabe? Mas eu falo que a gente tem essas personas, né? E faz parte de quem nós somos. E quando eu atendo... e as clientes me passam esse feedback também, porque às vezes eu percebo assim, não vou contratar, porque, né, eu acho que, sei lá, e vai reparar nisso, ou vai fazer aquilo, ou vai... E aí depois elas falam, cara, mas tipo, como tu é assim, e como tu é... Elas me falam isso, porque a gente acaba criando uma intimidade tão grande, tão legal, e passa tanto tempo juntas, e eu sempre falo isso, eu entro no mais íntimo, né, porque eu entro no quarto, muitas vezes, lá no closet, que é um lugar que ninguém tem acesso, né? Ou poucas pessoas têm acesso, aliás. Então, a gente acaba criando uma conexão tão legal que delas acabam me falando, sabe? E aí, a Day, essa semana, também falou algumas coisas assim, e eu falei, sério que é assim? Então, assim, elas não sabiam que eu ia perguntar isso. Não. Nervosa. Quando eu tava passando o roteiro aqui, aí eu falei, não vou falar isso. Aí eu pulei essa parte. Eu vou deixar vocês falarem. Vou só ouvir agora. Ai, gente. Aí vai a advogada, Quem começa é a primeiro Sabrina? que ela... Eu vou começar dizendo que nós temos muita sorte, porque a gente conhece a Sabrina no trabalho, a Sabrina amiga, verdade. a Sabrina na família. E, enfim, não tenham preconceito dessa coisa de, a Sabrina vai reparar nisso. A gente tem, né? A Porque gente ela tem, é às nossa vezes, amiga. Às vezes a gente tem, mas não muito. Se Pra vocês sair com a são minhas Sabrina- amigas, vocês estão falando isso, imagina que não. Não, A mas... gente pensa assim, a gente vai sair com a Sabrina, então... Mas vamos isso é um tentar ponto positivo, porque faz a gente crescer. Isso eu Então, não me tipo importo, assim, exato. Porque Eu penso faz que bom. a pessoa melhorar. A gente, na verdade, devia pensar assim todo dia. Alguém importante vai me ver, eu preciso me... Ó, já eu puxando pra consultoria. Mas enfim, mas esse negócio dessa... a Sabrina vai me ver, eu vou ficar melhor, eu vou me vestir melhor, é muito bom, eu acho. Porque aí, pelo menos, tu te importa realmente mais com o que tu vai te vestir. E antes eu ficava assim, não pensa isso, não sei o quê. Hoje, eu falo que isso eu também evoluí, porque no começo, quando eu iniciei a consultoria, eu tinha um pouco de cuidado, né? De falar algumas coisas. Hoje, tipo, é na lata. Não, isso não tá ok, isso não é legal, isso... É porque as pessoas te contratam justamente pra isso. Pra assim. isso. Eu e a Rafa, a gente já teve a experiência da Sabrina profissional. Eu posso dizer que ela, com todo o cuidado do mundo, sabe dizer a verdade. Ela não vai dizer assim, Thais, horrível. Mas ela vai dizer, eu acho que fica melhor daquele jeito. Com toda a calma, todo jeitinho que ela tem. Mas ela vai falar dizer, a né? verdade. Afinal... Então, hoje, quando falam isso, tipo, eu vou sair com a Sabrina, que roupa eu vou botar... Isso mesmo, tem que pensar assim, bem o que tu faz, todo dia. Então, eu já não me importo mais. Eu penso assim, realmente, que bom que tu... Porque se não é um hábito, hoje tu teve que criar esse hábito. E é o que eu falo, é pior ainda, porque quando tu tem o hábito, é mais rápido, né? Tipo, tu faz tudo mais rápido. A gente já falou várias vezes sobre isso. E quando tu não tem o hábito, realmente, hoje eu vou sair com fulano, com ciclano, com a Sabrina. Então, eu tenho que pensar mais no que usar. É pior, porque tu vai levar muito mais tempo. Mas é uma coisa que a gente colocou em prática. Eu, pelo menos, coloquei em prática depois que a gente teve uma conversa. Uma das sobre muitas longas isso. conversas. Falando, né, que realmente a gente tem que se vestir bem todos os dias, porque todo dia a gente tem a possibilidade de conquistar novos clientes, de conhecer novas pessoas, de passar a nossa primeira impressão, que é primeira só uma vez, pro mundo, né? Mas voltando pro assunto. A gente fala... Cuidado, voltando pro assunto. Eu acho que é isso, assim, quem não conhece o trabalho de uma consultora, ou pelo menos do teu, eu só posso falar do teu, vai achar que realmente tu vai impor alguma coisa pra pessoa. E não é isso, a gente sabe que não é nada disso. Se a pessoa, às vezes, quer usar uma determinada peça, tu vai encontrar um jeito pra ela usar aquela peça da melhor forma. E eu acho que mais que isso, a Sabrina vai saber o que a pessoa quer. Tipo, isso que eu acho mágico no trabalho dela, assim.
Às vezes a gente acha que a Sabrina vai me vestir de um jeito, a Sabrina vai falar o que eu tenho e o que eu não tenho que usar. Ela vai perceber o que é melhor pra ti antes mesmo de tu mesma saber, e depois tu vai olhar e vai dizer, realmente ela tá certa, é isso que eu queria, ela me vestiu do jeito certo. Isso vocês veem em mim, tipo, sem eu falar? Não. Não, mas eu digo, vocês conseguem me notar desse jeito, tipo... Sim, porque eu, pelo menos, porque eu acompanho um pouco do teu trabalho. Sim. É pouco, eu poderia passar o dia contigo aí. Mas, porque eu acompanho o teu trabalho, eu sei como tu se posiciona, assim. Eu acho que nem todo mundo talvez tenha essa impressão, por isso que eu falei. Entendi. É que eu acho que é mais um preconceito da consultoria Aham, em si, assim, aham. de fazer consultoria, não necessariamente da Sabrina. Ok. É um preconceito que eu acho que as pessoas têm de... Alguém vai me falar o que vestir. Vai Meu me Deus, mas tu moldar. contrata um personal pra te falar o que fazer na academia, tu contrata um professor pra te falar como estudar. Qual que é o problema de contratar alguém pra te vestir? Essa é a minha humilde opinião, assim. Mas... não é um preconceito, acho que em relação à Sabrina. Até porque quem conhece a Sabrina por um pouco mais de tempo, talvez na primeira impressão pense assim, nossa, a Sabrina. Mas assim, ó, passou Falei 2 isso, né? minutos. Falei pra Dai essa semana. Hoje ou ontem? Hoje, né? Falei isso pra ela hoje. Mas é que vai quebrando, enfim, vai te conhecendo, vai entendendo como funciona. Mas eu acho que é mais... O preconceito geral não é com a Sabrina, é com a consultoria. Com a consultoria, né? Eu tive um treinamento recente e aí foi falado sobre o como e o quem. Não sei se vocês sabem onde eu quero chegar, mas vamos lá. Todo mundo quer saber como eu me visto melhor, como eu emagreço, como eu enriqueço, mas ninguém pensa em quem pode me ajudar nesse caminho. Porque às vezes, se tu pega na mão de alguém que já trilhou aquilo, que tem estudo para aquilo, que tem preparo para aquilo, é muito melhor tu buscares o quem pode pegar na tua mão e te fazer levar por um atalho, do que tu procurares como sozinho. Exato. Eu vou quebrar a minha cabeça pra... Tipo, a gente não tem como saber tudo, né? E mesmo que saber muita coisa, a gente não vai ter o conhecimento necessário para tudo, Ou vai né? levar muito tempo pra descobrir, Exato. vai ser um esforço muito maior do que tu... E aí simplesmente tem uma pegar. regra que eu e o Júnior, a gente aprendeu a usar. Que a gente prefere gastar essas horas trabalhando para pagar alguém que sabe fazer o que a gente precisa, do que gastar essas horas, tipo, tentando fazer algo que eu não sei, eu não estudei, eu não me preparei e eu não faço a mínima ideia por onde começar. E às vezes eu nem gosto de fazer aquilo. Exato. Então, assim, ó, é uma regra que a gente levou pra vida, assim, e que a gente... Claro, tem várias coisas que a gente gostaria, né, de só fazendo um adendo, pagar, enfim, mas são prioridades que a gente coloca na vida. Tipo, vale a pena eu ficar estudando? Ó, vou dar um exemplo básico. Eu tô com um problema no meu Mac. E aí ele tentou arrumar, porque, tipo, ele gosta de fuçar nessas coisas, ele é bem assim, você sabe que eu sou zero, né? Isso é uma coisa que vocês podiam falar da Sabrina, ela é Zero tecnologia. zero tecnologia. E a Dai tá sabendo disso essa semana, ela tá sentindo na pele. Zero. E aí eu falei, o meu Mac tá travando e tal, quero dar uma olhada. E aí depois umas 2, 3 horas, tipo, ou seja, ele perdeu a noite ali de descanso, né? Tipo, é um intervalo ali que a gente tem de descanso quando chega do trabalho, antes de dormir, mexendo, e ele disse, não dei jeito, eu vou tentar amanhã. E aí depois ele falou, cara, não adianta, porque eu não sei fazer isso, então assim, ó, eu prefiro ficar aqui sentado fazendo uma ação, enfim, do que me meter numa coisa que eu desconheço. Tá aqui o telefone do cara que sabe fazer. Ponto. Sabe? Que é o João Felipe também, né? O João Felipe consertou da Carol. Vai consertar o meu. caso. Diga. Por que não? Por que não? Amigos sobre isso. Então, mas eu vejo que por a consultoria ser algo muito novo, e quando eu falo novo, é porque é novo aqui na nossa região, né? Isso já vem de muito tempo, mas não sei por que demorou tanto para chegar aqui. E hoje eu me sinto, assim, muito honrada de ter sido a pioneira a trazer isso aqui em Brusque, Guabiruba, Botuverá, né? Na nossa região. Itajaí, Balneário já existia. Eu não conhecia nenhuma quando eu comecei aqui, mas já tinha. Mas era algo muito pouco falado. Então, hoje, até assim, isso é uma coisa que, tipo, eu me estufo para falar assim, ó. Realmente, eu fui a pioneira e que eu trouxe
a consultoria de imagem para muita gente aqui da nossa região, porque era desconhecido até para mim, nem eu sabia que isso existia antes, né? A gente ouvia falar, tipo, tal artista passou por isso, né? Isso, era uma Mas era uma ideia coisa muito de TV, longe. exato, era uma coisa assim de famoso, de gente rica, de gente, sabe? E até hoje, às vezes, eu ouço isso. Isso é pra rico. Zero. Tipo, não tem relação com isso. É pra qualquer... Porque eu faço... Isso é uma coisa que a gente fala bastante também, né? Que, tipo, a relação de que se eu tenho menos poder aquisitivo, eu tenho que ter mais consciência ainda do que eu estou comprando, porque eu tenho Pra que não comprar gastar dinheiro à toa. Otimizar. à toa, certo? Né? Então, quando me falam isso, antes eu ficava explicando. Né? E vocês pegaram bem esse começo, né? E mais uma vez, por isso que elas estão aqui. Eu acho que a gente minha conhece. evolução, que é nítida, né? Tanto para mim, quanto para quem me acompanha desde o início, vocês pegaram, né? Eu cheguei a fazer a tua coloração lá no começo, e, né? Então, assim, vocês acompanharam todo esse processo. E antes eu ficava explicando, assim, para as pessoas, né? Não, olha, não sei o quê. E hoje, quando chega até mim isso, ou quando a pessoa fala pra mim isso, eu só penso, que pena que ela pensa assim. Que pena, porque ela vai continuar gastando dinheiro, ela vai continuar deixando de ter uma boa imagem, ela vai continuar deixando de ter uma promoção de emprego, de chegar onde ela quer profissionalmente, de chegar onde ela quer como mulher, como pessoa, por ter um pensamento pequeno. Mas é que eu acho que às vezes tem pessoas que vão precisar aprender na dor, digamos assim, não no amor. Tipo, uma hora vai chegar que a água vai bater na bunda e a pessoa vai querer se interessar. Tudo tem momento. Isso. Tudo nessa vida. Mas agora tu tava falando e eu pensei assim, uma coisa que a Sabrina e que ela que a gente mostrar... já fugiu de novo, né? Sim, voltando. Ela sabe ler muito bem as pessoas. Tipo, tanto que ela perguntou pra gente... Ela perguntou pra gente algumas coisas, a gente mandou, mas ela colocou mais informações ali sobre a gente do que a gente mandou, porque ela sabe fazer essa leitura, assim. E um pouco, é técnica, porque eu sei que ela é formada tem formação em RH, sabe muito sobre pessoas, a consultoria. E um pouco é o feeling dela também, ela é muito intuitiva, assim, em relação a essas coisas. Então, ela sabe descrever e analisar as pessoas muito bem, é incrível, assim. A gente como amiga, fica tipo... Meu Deus. Antes, eu tinha um pouco de receio de falar sobre, assim. Hoje também. Enfim, a gente vai criando maturidade. Mas eu falei isso pra Dai. Antes de eu trabalhar com consultoria, eu falava assim pro Júnior. E vocês... Quem conhece o Júnior, meu marido, elas também conhecem bem. Ele é total, assim, tradicional. Ele é bem mais cético, né? Ele é uma pessoa, assim, muito... racional? Total. Posso dizer? Né? Então, assim, ele mais ouve do que fala. E eu meio que sou um pouco o inverso disso, assim. Realmente, ali, os opostos... A gente é muito parecido em muitas coisas. É que eu acho que conforme o relacionamento vai andando, vocês vão ficando cada vez um mais parecido com o outro. Mas, enfim. E aí, eu falava assim pra ele. Eu olho a pessoa e eu consigo, assim, entender ela, entender... Eu leio. Eu leio. Eu tenho esse feeling, eu tenho essa... Não sei dizer o nome disso. E ele, muito cético, né? Ele sempre fala, nada a ver, bobeira, não. E aí, eu me especializei em gestão de pessoas, como tu falou, e sempre trabalhei com pessoas. Eu sou apaixonada por autoconhecimento. Tudo que envolve autoconhecimento, eu quero estar lá no meio, eu quero saber, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender. Porque eu acho que a palavra eu faz muito sentido pra mim. Eu. Principalmente hoje, com as redes sociais e com tudo que a gente tá vivendo a vida dos outros e não a nossa, né? Então, é isso que eu trabalho muito com a consultoria, que eu tento levar para as pessoas que me seguem, para as mulheres que me seguem, que eu atendo. Que, tipo, se a gente não focar no eu, se eu não tiver amor próprio, quem vai ter, né? Se eu amar mais a pessoa que eu tô seguindo lá no Instagram, porque ela é mais bonita, ela tem uma vida mais perfeita, ela tem um guarda-roupa mais bonito, nananã. Quem vai me amar, né? Enfim. E depois que eu fiz a consultoria, e aí o que eu tava explicando pra Dai, que ela tá entendendo melhor o meu trabalho, né? Que ela vai trabalhar está trabalhando junto comigo. E eu falei pra ela como funciona o processo. E eu tava dando uma mentoria ontem. E ela tava ouvindo eu dar a mentoria pra uma consultora de imagem. E aí eu falei pra ela, tem coisas
que nem eu vou saber te explicar. Porque simplesmente eu sei. Simplesmente eu aplico todas as técnicas da consultoria, eu sei te explicar como aplicar, como ter o resultado disso, como. Mas tem coisas que simplesmente eu sei. E às vezes eu vou falar para as clientes, elas falam assim: cara, não é possível, tu me conhecia, né? Não é possível, tu me investigasse, ou tu isso. Como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe daquilo? E sim, eu estudei muito a parte psicológica do negócio, tanto das cores como do estilo. E eu posso dizer que não são todas as consultoras que estudam isso e que aplicam isso, mas eu acho que eu vou além. E eu não sei explicar por quê. Eu não sei dizer pra vocês como e por quê. Mas... eu sei. eu eu sei. Porque uma coisa que a gente precisa falar é que tu és muito dedicada e muito estudiosa. Realmente, tu entrega tudo. Isso dá pra ver, assim. E quem é tua cliente vai poder falar também. Comenta aqui quem é cliente da Sabrina. Porque é verdade, assim. Realmente, tu não guarda nada. Ai, não vou guardar essa informação pra pessoa. Não, tu entrega. Isso faz parte do teu trabalho de excelência, né? E acho que quando tu tá, assim, disposta a entregar tudo, tu olha realmente pra cliente e percebe coisas que, às vezes, ela nem se dava conta. É que eu acho que, às vezes, a gente tá muito no fugir de si. Tipo assim, preocupada com tanta coisa, nananana, e a última coisa que a cliente, ou a gente, no caso, vai olhar é pra gente mesmo. Tá no mundo, lá. E quando olha, quer esconder algumas coisas, ou eu não queria ser assim, eu queria ser assado. E às vezes não tem essa percepção real de quem a gente é. E, por exemplo, uma pessoa do trabalho, que nem a gente falou, vai te ver de um jeito, porque tu vai mostrar aquela persona do trabalho, assim. E eu acho que o que a Sabrina também faz muito bem é perceber a pessoa nesses vários aspectos, assim, e quem ela é mesmo. E aí, quando tu entrega isso pra pessoa, parece que, tipo, abre um mundo totalmente diferente, assim. Abre os olhos dela, né? E às vezes é uma coisa que ela não percebia sobre ela mesma. Então, tu ajuda a pessoa a se redescobrir. Por que não botar assim? Ai, vamos falar mais. Fala mais. Fala mais. E a Sabrina amiga? Ai, gente. Como que é a Sabrina amiga? A Sabrina amiga... Eu acho que eu já vou pular a etapa, porque eu sou uma louca, assim. Eu acho que a gente tá aqui porque a gente tem um grupo que a gente conversa sobre Tá, eu ia chegar lá, mas É. Pode ir, porque era a próxima etapa. E aí lá nesse grupo a gente conversa sobre 1 bilhão de assuntos, qualquer assunto que Em ordem aleatória. Em ordem aleatória. E muitas vezes misturados. Na verdade, todo dia misturados. E é muito bom ter uma amiga, que nem eu falei, que te conhece muito bem, porque ela vai saber dizer. E que nem eu já falei, sincera, porque a gente pergunta, ela responde. E ela não tem medo de falar a verdade. Essa é a Sabrina. Não pergunta se não quiser saber. Isso. Mas é bom, porque... Né? A gente... É em tudo, gente, não é na roupa. Tipo, a gente. Não. Tudo. De tudo, da vida. Da opinião da Sabrina. E a Sabrina vai dar a opinião dela. é. Tá certo. E é muito bom ter uma amiga verdadeira, porque às vezes, né? E se eu não falar, vai estar escrito aqui na minha tela. Não, A eu resposta gostei vai estar dessa aqui. roupa. Não, ela não vai falar, eu gostei dessa roupa, ela vai dizer... E aí tu vai olhar, tá bom. Mas não falando da roupa, falando de qualquer outro coisa, assunto, não a gente adianta. sabe que vai ter isso. Que vai ter um conselho sincero, isso que é muito bom. E... Tu tava falando do grupo. Tá, do nosso grupo. Nosso grupo muito movimentado. Que eu acho eu acho que muitas mulheres devem ter grupos de amigas, assim, que trocam figurinhas. Eu acho que... E eu sou sincera. Como que eu posso falar? Me fugiu o que eu ia falar, mas eu queria... Né? Enfim, não quero usar as palavras erradas. Tipo, a gente consegue... Eu acho que não é só eu. Vocês também têm isso... Mas é porque real, tipo, cara, falou e tá falado. E assim, essa sou eu. E tu me amas, tu gosta de mim por quem eu sou. E tá tudo certo, sabe? Eu acho que é recíproco. E eu acho que muita gente talvez se identifique com isso. E é muito bom ter isso. E quem não tem, eu vou dizer pra vocês, é uma terapia. Ter um grupo de amigas que tu pode ser 100% É uma terapia. você, assim, sem... Porque, tipo, cara, aqui eu vou ser eu. E às vezes tem coisas assim
que a gente tem receio de falar, porque às vezes a pessoa não vai entender da maneira que a gente tá falando, sabe? E ter amigas, assim, eu sou muito dessa opinião, que eu acho que também é a maturidade que traz isso. O menos e o mais, sabe? Menos quantidade, mais qualidade. E graças a Deus, hoje as pessoas que estão ao meu redor e outros grupos de amigas e outras amigas, eu vejo que é muito assim, sabe? E que se eu for ver, até a Day perguntou, vocês são... Porque quando eu falei, porque na verdade o título desse podcast é Papo de Mulher com Gatas Garotas. E ela disse, vocês são amiga há muito tempo, quando a gente estava escrevendo o roteiro e tal. Aí eu parei e eu falei, nem tanto tempo. Eu falei, não é muito tempo. Não. Aí ela disse, quanto tempo? Eu falei, uns 6, 7 anos, tipo, que a gente se conhece. Mas se eu for ver, são as amigas mais recentes que eu tenho. É porque a gente forma vários amigos durante a vida. Forma amigos no colégio, forma amigos na faculdade, forma amigos no trabalho. E a gente vai formando vários grupos de amigos. E cada um vai ter a característica. Tal amigo vai ser legal pra sair pra balada. Tal amigo vai ser legal pra bater um papo. Tal grupo de amigos vai ser legal pra fazer tal coisa. E tudo bem cada grupo de amigos ter um jeito. Nenhum é menos bom ou menos legal. Enfim, é a dinâmica do grupo que funciona daquele jeito. Mas o que é legal, assim, é tu saber diferenciar esses grupos de amigo. E tem gente que pode ficar 1 ano sem falar e quando sentar na mesa vai ser igual. Igual, E exato. tem gente que tu tem um contato diário e vai saber dos micros detalhes da tua vida. E, enfim, eu acho que as mulheres têm muito isso, assim. Tem que a gente fala, uma rede de apoio. É ter alguém... Eu sei que quando eu quero falar de tal assunto, tem aquela minha amiga que vai ser... boa pra falar sobre isso. E tem coisa que só mulher consegue entender mulher. É uma Exato. coisa... Aí tem grupos que são mais em casais. E é aí que eu queria chegar. Tipo assim, hoje eu vejo que eu tenho menos quantidade, mais qualidade. Mas os que eu tenho é assim. Tipo, essa vibe de tipo... Cara, vamos ser real. Tu já me conhece, eu já te conheço. Sabe que eu sou assim. E aquela história de ficar brabo 2 trabalhos, ficar e desficar, né? E não precisa bajular, porque... Exato. E eu acho que isso é muito legal. Mas o que a gente tem de diferencial é que são todos os dias. Então... O diferencial. E assim, ó, às vezes tá lá falando sozinho. Então, assim, pra contextualizar. A gente foi pro Telegram. Gatas Garotas? Abre Gatas Garotas. Eu não sei se eu tô preparada. A gente foi pro Telegram antes de eu saber que existia Telegram. Porque, como eu falei, eu sou zero, né? Tecnológica. E todo grupo de amigas tem uma que é 0, uma que é 100, uma E a Carol aqui, que, né, foi a... E aí ela disse, não, vamos pro Telegram, porque lá dá pra fazer vezes 2. Muito antes do WhatsApp ser vezes 2. Exato, porque o WhatsApp, a gente foi pro Telegram e falei, não acredito que eu vou ter que ter outro aplicativo no meu celular. E aí a gente foi pro Telegram e às vezes o que acontece? Eu tô vindo de Itapema, por exemplo, domingo, eu e o Júnior viemos de Itapema, eu com o meu carro, ele com o dele, porque a gente ia indo com 2 carros. O que eu faço? Ou eu ouço podcast... Ou eu ouço também podcast, mas do Gatas Garotas. Eu gravo um podcast para as Gatas Garotas. Ou eu gravo, Então, assim, já existia um podcast antes de um Brinde com Sabrina. Mas lá no Gatas Garotas, porque a gente faz uns áudios, assim. Mas mais gente vai se identificar. Eu tenho amigas e clientes que elas... Tipo assim, eu mando áudio de 3, 4, 5 minutos. E, tipo, ainda bem que hoje o WhatsApp tem vezes 2, né? O nosso grupo é um grupo de áudios pra otimizar o nosso tempo. Porque nós 3 não temos tempo pra nada nessa vida. E aí, a gente, enquanto tá dirigindo, enquanto tá fazendo uma coisa... Resumindo, é quando tá dirigindo? Basicamente. Basicamente é quando tá dirigindo. A gente fica que gravando... também nenhum tempo. Ai. Mas do Bluetooth Não, mas do o Bluetooth carro, tá lá. assim, Você certo. fica com o celular na mão. Não. Fica igual se tivesse uma pessoa conversando do lado. Por isso que os áudios são longos, entendeu? Por isso. Gente, às vezes eu vou olhar, tipo assim, se somar dá muitos minutos. Mas é que eu venho lá de Itapema até Brusque gravando. Ou tipo, eu tô, sei lá... Em outro lugar, aí eu tô longe de casa. O que eu faço? A primeira coisa, eu vejo que tem áudios no Gatas Garotas. Aí eu ouço, respondo. Aí, se não tiver ninguém ali pra me dar, né, ouvidos, eu abro Real Podcast. Que eu aprendi a utilizar o podcast, a usar. E é o que eu faço no carro. Eu não ouço mais música. A música eu deixo pra... Sabe? Outros momentos, sabe? Mas é que eu vou reforçar a ideia de como o podcast é bom na sua vida. Isso. Então, para as pessoas ouvirem podcasts, que é
basicamente um áudio gigantesco. E aí tu pode ouvir enquanto tu faz outra coisa. Então, tu tá dirigindo, tu tá lavando uma louça, tá limpando a casa. Põe o podcast ali, que aí a tua mão tá ocupada. E a tua cabeça consegue crescer com agrega, o que tu tá ouvindo. né? Conteúdos que agrega. Exatamente. Então, tu não fica com a mente ociosa, tu fica crescendo. Tenho certeza que a Sabrina vai trazer assuntos muito importantes aqui, que vão Gente, agregar tem uma pauta muito. que eu tô, assim, ó, mega ansiosa pra trazer. Sério, tem uma pauta, assim, de assuntos e coisas que eu não vejo a hora de, tipo, sabe, o negócio rodar. Ai, E ansiosa já, quer dizer, já tá rodando, mas tipo assim, tá, esse é o primeiro, daí, né, o segundo, enfim. E até eu quero falar pra vocês que esse é o primeiro de muitos, porque Com certeza. teremos Gatas Garotas mais Meu vezes Deus aqui. do céu. A gente vai trazer assuntos do Gatas Garotas pra cá. Ai, ai, Ó, ai. o dia que ela não tiver pauta, ela vai pegar a gravação dos Gatas Garotas. Tô brincando, ela não vai faltar pauta, mas... Ah, mas vocês sabem que eu sou verdadeira. Eu vou dizer assim, ó, hoje nenhum convidado aceitou ir no meu podcast. Então, vieram as Gatas reservas. Garotas, Estão aqui novamente. vocês são as minhas reservas. Vamos pra lá. Não, mas deixa eu falar, porque vocês sabem que quem trouxe isso pra mim foram vocês, né? Tipo, o Guilherme veio com essa ideia e daí eu falei, meu Deus, eu nem sabia que tinha estúdio que dava pra fazer isso em Brusque e tal. E aí a Rafa, tem, e vamos fazer e tal. Então a ideia veio do Gatas Garotas e vocês vão estar muito aqui comigo. E eu já falei que eu apoio também um podcast Gatas Garotas. Só pra Vocês falar sabem desses disso. assuntos. Só pra falar de assuntos, assim, aleatórios, mas que não são aleatórios, que são terapias... como é que eu posso falar? Terapia natural? Não. Terapia em grupo. É, Não em sei. grupo. Mas Terapia é que- amadora. Mas é que é isso, assim, às vezes a gente precisa botar um papo que seja fútil na cabeça, que pra não pensar em uma coisa muito importante. E às vezes a gente quer filosofar sobre algumas coisas, que é o que acontece de vez em quando no nosso Acontece. grupo. Muitas vezes a gente tá lá e Tá muito tá falando sobre o carro que tá na frente, que tá lerdo. E às vezes a gente tá Ai, a gente falando não sobre Sim. o sentido Mas da a Rafa vida. é campeã disso. Do A carro lerdo. Rafa. É. Ela tá fazendo um áudio e do nada ela para. Tá, tem um carro lerdo na minha frente que não lerdo anda. não anda. Eu me estresso Cara, essa no pessoa não trânsito. sabe estacionar. Tipo, oi? E aí, É. daqui a pouco ela... O que eu tava falando mesmo? Volta. Volta. E às vezes tem assuntos, assim, que são... Meu, a cabeça Que eu vou dormir explode. pensando. Tipo assim, Aham. cara, elas falaram hoje disso, daquilo. Meu, eu não faço isso. Eu nunca pensei naquilo. Ou por que eu não faço dessa maneira em vez de fazer daquela? O podcast foi uma coisa assim. Eu, por mais que pareça, mas eu não sou uma pessoa assim que gosta muito de bater foto e gosta de, sabe? Não é Sabe muito que tu meu tá mood. falando isso, mas as pessoas não estão acreditando, né? É, nesse mas momento, eu tá. não. Tá, e eu tá. já disse pra Faz Dai que ela vai esse sofrer, esforço. que ela vai ter que, tipo assim, pegar muito no meu pé. Tanto que é notório, desde que a Gabi não tá, né? Ela não tá mais trabalhando comigo, o meu Instagram, tipo, o feed tá parado. Por quê? Porque antes ela falava, olha, tem que movimentar o feed, tem que botar foto, nananã. Então, assim, eu não sou disso. Mas eu amo falar. E eu amo, que foi o que tu falou, de, tipo, levar conhecimento, levar... Sabe? Isso pra mim dá prazer de trazer coisas pras pessoas que era desconhecido até então. Como eu gosto de ouvir. Por isso que hoje eu ouço tanto podcast. E também a mania de ouvir podcast também veio do Gatas Garotas. Que daí a Carol ficava falando, eu ouvi o podcast, nanana. Hoje eu tenho os meus favoritos. E são podcasts que, tipo, eu tô no carro, tô no chuveiro, tô lavando louça. Às vezes eu tô ouvindo o podcast. Agora até na piscina, eu ia pra piscina... E, tipo, ouvindo podcast. Na esteira. Eu vou dizer que o rolê podcast, eu tava ainda falando ontem com o João Felipe. É um pouco de ansiedade, no sentido da minha mente não pode estar parada. E um pouco de anseio de conhecimento. Porque é um conhecimento muito bom, mastigado, falado, que é muito melhor do que tu parar pra ler, tu parar pra... Não que é melhor, mas é mais prático no dia a dia de hoje. Então, otimiza muito a nossa vida. E um pouco... E aí, os momentos que tu tira pra tirar em paz, aí tu tira pra ficar em paz mesmo. Porque muitas vezes a nossa cabeça tá parada. Tipo, tu acha que ela não tá parada, mas ela não tá parada. Ela tá lá, matutando, pensando em mil coisas. E muitas vezes é só gerando mais ansiedade ainda, mais besteira ainda. Então, tu ocupar a tua cabeça naquele momento. Às vezes, com uma coisa que vai te engrandecer, que vai trazer algum benefício pra tua vida, é melhor do que... Enfim, ficar pensando Outros besteira. conteúdos. E o Instagram hoje, eu pelo menos tenho a impressão que ele tá muito poluído. Então, por mais que a gente acompanhe pessoas
como a Sabrina, que postam conteúdos legais, enfim, tem algumas outras pessoas que eu gosto de seguir. Aquilo ali sai de um story e já tá no outro. E Tu perde muito tempo da tua vida com besteira. Isso. Que não... Então, porque no meio de coisa boa tem muita coisa que não precisa. Exato. E aí, quando a gente seleciona um podcast, um assunto legal, tu foca naquilo. É aquilo, né? Gente, eu tô ouvindo uns, assim, que, tipo, dá muitos starts na minha cabeça, assim. Meu, por que eu não pensei nisso antes? E eu não sou uma pessoa de leitura, né? Eu sou zero leitura. Mas, ouvir, eu posso ficar dias ouvindo. Então, por isso que eu gosto de fazer... Por isso que eu faço tanto curso. Porque, tipo, ouvir pra mim é uma coisa boa, natural, normal. Agora, ler não funciona. E eu tô ouvindo alguns podcasts que as pessoas trazem tanto conhecimento de livros que eu penso... eu não li tal livro, mas tá aqui, ó. O O principal... principal, essa pessoa trouxe e já me deu o start. Eu não li tal livro, mas, sabe, ela me trouxe o pensamento do cara que é esse daqui tem que bater. Sabe? E aí eu vou pesquisando um pouquinho sobre aquilo lá que ele falou. E eu tô achando o máximo, assim. E desde que, tipo, a Carol foi falando dos podcasts, que eu comecei a ouvir, e aí eu já... Eu ia falar viciei, mas na verdade já acabei... Aderindo? Não, viciei o Júnior também, tipo, Influenciou. influenciei o Júnior também nisso. E às vezes ele fala, já ouvisse o podcast? A gente é muito viciado no dos sócios, a gente não perde um dos sócios. Aí ele falou, já ouvisse o dos sócios do dono da reserva? Já ouvisse dos sócios dos casais, não é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, mas é um nome parecido com isso, porque eles não botaram o mesmo do livro, né? Tu já ouvisse esse aqui? E aí às vezes a gente vem da praia ouvindo um podcast, eu e ele juntos. E é muito legal, sabe? Muito... E a gente fica conversando sobre o que a gente ouviu. E é legal quando o podcast é legal que parece que tu tá dentro daquela conversa. Parece que tu participou daquela conversa, porque geralmente é várias pessoas falando, então tem essa movimentação, cada um fala uma coisa. E aí, quando tu vive uma coisa, tu grava muito mais do que quando só né? Então, fazer aquilo, botar aquilo em prática, pegar aquilo... parece que eu vivi essa conversa e vou conversar com outra pessoa sobre isso e multiplicar isso, parece que engrandece mais às vezes do que... aqui, li uma coisa aqui, de 10 linhas sobre isso e pronto. E guardei pra mim. E eu acho que veio daí a ideia do podcast. A gente até fez uma enquete no meu Instagram, perguntando o que as pessoas consomem, o que elas gostam. E o podcast não foi uma coisa, assim, que teve muita adesão, né, Dai? As minhas seguidoras que responderam. E eu pensei, que pena, porque isso é o projeto que tá mais encaminhado, né? Que tá ali já que eu só tava aguardando realmente uma data disponível aqui no estúdio. Mas depois eu fiquei pensando, putz, mas eu também não era. E quando me falava, eu falava, não, se fizesse essa pergunta pra mim há, sei lá, 8 meses atrás, 6, não sei. Mais ou menos isso, em 6, 8 meses que eu tô ouvindo o podcast. 6, eu acho. Eu ia falar, não. Não consumo. Não. E hoje, pra mim, é uma ferramenta, assim... E aí, falando como consumidora e agora como fornecedora. Porque eu tava falando das fotos e tal, que eu não gosto. Mas eu amo falar. Eu sou uma... Minha mãe fala uma matraca. Que eu começo e não paro nunca mais. Uma comunicadora. Então, pra mim, isso eu acho que vai ser uma coisa mais fácil. E como eu gosto de entregar conteúdo pro meu público, pras minhas seguidoras, enfim, eu acho que vai ser uma maneira fácil pra mim de fazer isso. Como eu não tenho também tanto tempo assim, porque a gente sabe que gravar vídeo, tu sabe muito bem disso, né? Demanda muito tempo. Isso. Demanda muito tempo. E coisas mais densas e aí, não com essas tem coisas espaço. de reels... antes era 30 segundos, tá? Agora já não tem mais isso. Mas aí tu tinhas que fazer em 30 ou 60 segundos uma coisa que tu levava uma tarde pra fazer. Eu falava, cara, eu me recuso. Porque assim, pensa, eu vou levar uma tarde pra entregar um conteúdo riquíssimo em 30 segundos. E eu sei que as pessoas estão, né, querem coisas rápidas. Mas às vezes é muito raso. Digamos assim. Eu vejo muito, sei lá, reels de looks. Esse fica melhor que esse. Mas eu sei que a Sabrina tem muito mais conhecimento pra dizer por que fica melhor. Exato. Por que isso E por isso que eu me recuso a fazer. E, tipo, não rola, não é a minha... E eu sei que é o que traz engajamento, traz seguidoras, nananana. Mas eu acho que o meu propósito é outro. É que quando tu fala por mais tempo, tu consegue embasar um pouco mais, explicar um pouco mais. E fazer a pessoa raciocinar.
Porque é o que a gente tava falando agora, tipo, tu só viu. Tá, mas isso daqui é mais bonito do que isso. Mas por quê? Se tu, Onde está a diferença? tu só vai ver isso. Se mudar as coisas, tu não vai mais ver. Exato. Uma vez que tu ensina a pessoa, ela vai aprender isso. Vai treinando o vai olhar. Entende? Então, e assim, claro, eu queria trazer muito mais coisas, né, no Instagram, mas demanda muito tempo. A gente tá com vários projetos legais, né, Dai? Que eu acho que eu vou ansiosa. conseguir trazer mais coisas, mas o podcast é uma forma que eu vi que eu não preciso tirar tempo de outras coisas pra consumir assuntos e coisas, assim, muito interessantes e muito inteligentes e pessoas que eu jamais teria acesso ou que eu jamais conheceria, mas que ali no podcast eu... E aí, tipo, eu tô no chuveiro. Eu tô ouvindo, eu tô no carro. E eu sou uma pessoa que ama ouvir músicas. Mas eu É tô que eu- trocando frouxo E pelo aí, podcast. e aí eu acho que a hora que tu ouve música que tu realmente quer, que tu tá com vontade, que é isso que eu quero sentir agora. Não tá a música ali tapando um buraco do teu dia, digamos Exato, assim. é verdade. Que às vezes a música tá lá só de plano de fundo, tu não tá nem sabendo, tá fazendo Nem só um percebendo. barulho. Isso. É verdade. Tu não tá, né? Quando eu, pelo menos hoje em dia, quando eu ouço música, aí agora, eu quero ouvir essa música. vai com E tu vontade. vive aquilo. E quando eu quero ouvir o podcast, eu tô ouvindo aquele podcast, consumindo aquele assunto. Então acaba que fica com mais qualidade, né? O que tu tá fazendo. Verdade. Também tem lógica. Fala, Rafa. Não, eu tô tentando me ver na câmera. Eu acho que esse look não rolou. Ai, Como meu- assim? Deixa eu ver, eu tô tentando olhar. Ó, não, mas a gente tá bem no... Deixa eu falar que é o primeiro e talvez o único, um dos únicos podcasts gravados. Porque a dona Caroline é muito importante, ela é muito capaz. viajada. E ela não Capaz. estaria aqui na estreia do podcast. E como eu falei pra elas que eu queria elas muito aqui no primeiro episódio. Então a gente tá gravando pra soltar hoje, estreia. Dia 23. Mas senão ia postergar mais ainda pra fevereiro e eu não queria fazer isso. Não, Eu Deus que queria me livre. realmente, O negócio tem que acontecer. Exato, tem que porque tirar do eu papel. tenho essa mania também. Já que elas não falaram quando elas me apresentaram, eu sou dessas. Eu vou a Sabrina enrolando. quer Eu tenho tudo várias perfeito ideias. antes de fazer. Porque ela planeja muito e... Planejo, não tiro do papel. E ela quer tudo perfeito, maravilhoso. E às vezes simplesmente tem que acontecer para as coisas fazer, pra E depois a gente Aí vai vai arrumando. melhorando. Vamos. É. Tanto que teremos novidade nisso, várias coisas. várias Mas eu novidades. vou se esperar tudo ficar pronto, esse negócio não ia acontecer. Mas é isso aí. Então, estamos gravando hoje. Hoje não. Gravando. Entenderam, né? Entender. Mas os outros eu quero vocês aqui ao vivo, interagindo com a gente, comigo, falando, dando opiniões aí, a gente vai respondendo. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui pra gente falar. A pauta. O nome eu falei, porque no podcast eu falei. A necessidade de trazer mais informações pro meu público eu falei. Meu, a gente tá até bem hoje. Olha só Bonitinhas na pauta. que bonitinhas, não é mesmo? É verdade? Eu falei quase tudo que tá aqui, gente. Tá, mas então Fala. eu vou fazer o papel de quem Vai, tá ouvindo. joga. Tá. E aí, o que mais, assim? A Sabrina é consultora de imagem, ela vai fazer um podcast sobre se vestir, só isso? Não. O que eu pensei quando tipo, veio a ideia do podcast? De trazer assunto de mulheres. Então, tipo, sim, de se vestir, por que não? De cores, por que não? Né? Mas também de saúde, por que não? De beleza, de cabelo, né? Que envolve beleza, enfim. Verdade. De sentimento. Porque mulher entende mulher. É. E por isso, de novo, por isso vocês aqui. Porque, tipo, é o que a gente tá falando. Nós nos entendemos. E eu acho que tem muitas coisas, assim, que dá pra falar, que dá pra trazer e que dá pra, sabe, dar starts, assim, na vida de muita gente, dar ideias, sabe? Trazer conteúdo que possa realmente, assim, agregar na vida de quem estiver ouvindo. Então, esse é o meu objetivo. Trazer assuntos relacionados ao mundo feminino. E, assim, eu posso dizer que tem várias pessoas que já toparam estar aqui no lugar onde Deus. vocês estão. Muitas pessoas que têm muito a entregar, né? Então, os assuntos serão relacionados ao mundo feminino, mas temos, sim, convidados masculinos, inclusive da área da saúde, enfim, pra gente falar muito sobre esses assuntos, assim, que
norteia a minha vida, né? Que tá lá no meu Instagram também, que são coisas que eu coloco lá e que eu sei que eu posso ajudar outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem... ou alguns exemplos. Quando eu cortei o cabelo, foi uma coisa assim que até a gente falou, olha, se tivesse podcast, já poderia falar sobre isso. E que eu respondi tanta gente, mas ao mesmo tempo é aquela resposta mais curta, porque, né, eu não tenho tantos directs assim, tantas seguidoras assim, mas demanda tempo. E aí eu sou essa pessoa que eu quero dar detalhes, eu quero falar, eu quero, né? Explicar tudo nos Explicar mínimos tudo. detalhes. Endometriose. Eu recebi tanto testemunho, eu recebi tantas histórias mais tranquilas do que a minha, mais difíceis do que a minha, e aí a pessoa que já vai se emocionar, e aí eu sou essa mesmo, e vocês vão presenciar isso no podcast. Vocês esqueceram de falar isso também. Sabrina é chorona. É a Sabrina que conta a história, demora 3 horas pra contar, porque ela quer contar tudo nos detalhes. Mas eu sou super chorona. Eu me emociono fácil, e aí a gente é do mesmo grupo de Emaús, então lá saem muitas histórias, e aí, né, se eu falo, eu choro. Mas, enfim, voltando, eu recebi muitas histórias, assim, que hoje eu olho e falo assim, putz, a minha vivência está sendo, né, difícil. Cara, mas tem histórias muito mais difíceis do que a minha, e ela superou, e ela passou por isso. Então... Só que eu não consigo dar a atenção que eu gostaria de dar. Eu respondo todo mundo, pelo menos eu tento. Me desculpem se algum dia passou, talvez passou mesmo, realmente. Mas eu tento, porque por mais que eu sempre tive assistente, conversei isso com a Day agora essa semana, ninguém responde o meu WhatsApp ou o meu Instagram. Sou eu que respondo. Só que eu preciso ter tempo pra isso. E, tipo, não dá, né? Tem horas que, tipo, eu tenho, né... vida também, então eu não consigo, assim, responder da maneira que eu queria, mas eu acho que aqui é um canal onde eu posso trazer ainda pessoas que entendem muito melhor do que eu e aprofundar esses temas que tu e queria responder trazer. essas perguntas, sabe? Que, tipo, às vezes ficou vago, né? Então, assim, alimentação, porque, tipo, uma alimentação é diferente do homem pra mulher. Se a gente falar de exercício físico, é diferente de homem para mulher. Se a gente falar Tudo de compras, de vestimentas, é muito diferente de homem para mulher, sabe? Então, são coisas que eu quero trazer aqui, É um bate-papo descontraído, mas que tem que agregar. Tem que agregar. Não pode ser legal só pra mim, porque eu gosto de vir aqui e falar, mas não pode ser legal só pra mim. Tem que ser legal pra quem tá aqui, pra vocês, pros meus outros convidados e principalmente para quem estiver ouvindo, né? Porque eu acho que o tempo é muito valioso e a gente tem que realmente fazer escolhas, que é o que a gente estava falando de amigos, né? Eu escolho esses amigos, que é o que eu quero gastar o meu tempo. E antes eu via isso como uma coisa... Preconceituosa? Não, mas... meio me fugiu a mesquinha. palavra. E... algo... Putz, eu não posso dar o meu tempo pra isso ou pra aquilo. E hoje eu vejo que ou eu faço isso, ou eu não dou conta e, tipo, eu vou encher a minha vida, a minha cabeça, de coisas supérfluas, que, sabe? É que se a gente não otimiza o tempo, ele vai passar do mesmo jeito. Exato. O tempo tá passando... Óbvia, aí redundância, mas o tempo tá passando o tempo todo. Exato. Então, ou tu escolhe como bem tu usa Então, assim, os meus amigos que estão me ouvindo, minhas amigas... Vocês são muito Sintam especiais. se valorizar. É verdade. Vocês são muito especiais, realmente, de verdade. Porque são as pessoas que eu escolhi pra estar do meu lado. E, putz, eu queria achar a palavra que eu tô... E não me vem, assim, na cabeça. Daqui a pouco vem. Prioridade. Não, mas que antes eu pensava... Assim? Não, que era uma coisa... não vai vir. Agora mesmo que eu quero lembrar, eu já tô nervosa, não vai vir. Não vai dar. Mas... A gente entendeu. Não entendeu? Pega o dicionário. É uma palavra pra o quê? Uma coisa boa, uma coisa ruim? Não, que era uma coisa ruim. Individualista, olha, a advogada não sabia. Advogada, lê muito, né? Mas que era uma coisa individualista, uma coisa que, tipo... Que não era boa.
Mas hoje eu já vejo com outros olhos, tipo, não, eu vou seguir quem eu acho que vai me agregar, eu vou andar com pessoas que eu acho que vai me agregar, eu vou ouvir o podcast de coisas que vão me agregar, porque, tipo, só tem 24 horas. Não, e Então- assim, tu também podes agregar com as pessoas que tu convives, com as pessoas que te ouvem. Porque tem isso também. Se a gente fica consumindo o nosso tempo com várias atividades só porque a gente não quer dar não pra ninguém, tu não agrega pra todo mundo. Tu não tá presente em cada lugar, em cada situação, com cada pessoa. Exato. Porque não dá. Ela fala e eu tô aqui comigo, aqui, ó. É, É isso que é legal, assim, ó. Ela tá falando, eu tô pensando na minha vida. Aqui, eu pensando, olha ali, ó, ela tá falando uma coisa certa. Tô pensando na minha vida. Então, ó, viu? Por isso o que é Gatas bom. Garotas ao vivo. Às vezes não é pra ser uma indireta, mas a gente pega, Ah, sabe? sim. Serviu. Serviu, É. o chapéu serviu O pra chapéu mim, serviu. vamos lá. Individualista, rolou Tá bom. para o que eu queria dizer, assim. Mas é porque eu tô falando isso, no outro dia a gente tava fazendo um churrasco lá em casa, e tava eu, o Júnior, e tinha mais um casal. E aí, do nada, a gente falou algo parecido, assim, e o Júnior, daí eu falei, tá, mas essa pessoa já, tipo, fez alguma coisa boa pra ti? Já te trouxe? Uhum. Daí ele falou, não, mas, ai, tipo, às vezes, né, por... sei lá, eu acabo dando atenção e tal. E daí depois ele falou assim, meu, Sabrina, mas que... não foi individualista. Enfim, a palavra não tá vindo. E aí eu falei, não, mas não é nesse sentido que eu tô falando. É no sentido de, às vezes eu deixei de Egoísmo. fazer... Egoísmo também serve. Que egoísta é isso, né? Uhum. Mas às vezes eu deixei de... Putz, então vamos lá. Ir lá no meu Instagram falar uma coisa legal para várias pessoas que estão lá todos os dias me ouvindo, me seguindo, que gostam de mim. Sabe? Ou de estar lá com um familiar meu, estar lá com o meu esposo, com o meu marido, ou com uma amiga. Pra estar ouvindo, escutando ou perdendo meu tempo com algo que... É que nem todo mundo te agrega do mesmo jeito. Mas tem gente que não que te puxa pra trás. Então, Exato. tipo assim, ó, não é que a pessoa vai ter que te agregar com uma coisa muito cultural ou com alguma informação muito específica. Às vezes te agrada pela presença da pessoa. Só Te traz alegria. Te traz bem, te faz feliz. Mas tem gente que tu tá lá e que tu tem um sentimento contrário, que tu tem... Nossa, eu não posso falar isso pra essa pessoa. Nossa, isso eu tenho que me começar a me policiar tanto que isso te traz uma sensação ruim. E aí, não é a pessoa, ou enfim, é as circunstâncias que tu tá vivendo. E aí, poxa, eu tô aqui, entre aspas, deixando de ser mais feliz pra ficar fazendo uma coisa que eu não gosto. agradando o outro. Isso. Agradando o outro, né? Isso. É realmente isso. Então, assim, o que eu quero trazer aqui são assuntos que vão agregar e que eu sei que posso ajudar outras pessoas. E como eu disse, que seja bom pra mim, que gosto de falar muito, seja bom pros meus convidados, que possam estar aqui falando do que eles conhecem, da expertise deles, enfim, e que serão assuntos diversos. E pra quem estiver ouvindo, que é a prioridade, né? Claro, sim. Que é a prioridade. Olha, eu vou Ser dizer bem que eu feliz. não sei quem vem, mas com certeza a gente vai estar lá ouvindo e comentando sobre e vai estar Fãs número 1. fãs número 1 assistindo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu não falei aqui. É que se deixar a gente vai falar. Não, mas por eu isso tô que gostando. A gente tá no horário. Ó. Tem ó. alguma coisa que vocês pensaram que eu não falei? Ai, gente, é que eu já sou tão metida, eu já falei, já me meti no meio do Então, assunto. mas eu gostei, porque eu acho que deixou mais claro ainda o que é um brinde com Sabrina, né? Então, e essa troca, o que eu gosto do podcast é tipo assim, ó, não tá ali também falando sozinha. Ter uma troca, porque eu tenho um pensamento, tu tem outro. E tipo, que nem eu falei, endometriose. Eu tenho a minha vivência. Eu tenho o conhecimento dos meus médicos, do que os meus médicos me passaram. Mas existem, né? E existem vai muito vários além assuntos, também assim, disso. que eu acho legal que a gente tá falando que é tabu, que tem gente que não fala sobre, ou que acaba que não, às vezes não tem um grupo de amigas que realmente se sinta à vontade pra ficar falando sobre esse assunto, e acaba que vai vivendo, tipo, menos, sabe? Então, trazer esses assuntos que às vezes as pessoas... Ai, mas o que eu vou... Às vezes a pessoa que tá ouvindo não sabe nem o que é endometriose, mas só de assistir, de ganhar um pouco de conhecimento do assunto, vai abrir, às vezes, os olhos pra alguma doença que tá lá silenciosa dentro do corpo e a pessoa não tá vendo, porque ninguém perto teve, porque Sim. alguma
alguma coisa assim. Então, é legal essa tua proposta de trazer esse teu lifestyle, de Sim. trazer esses assuntos Coisas que eu vivo. aleatórios. Tem cases de clientes que já toparam. Ai, eu tô muito já feliz. pensou? Aham, que toparam vir e falar sobre como foi a experiência delas, como foi o antes e o depois, quem era a fulana antes da consultoria. Então, eu agradeço muito essas com que eu falei e que toparam vir. E, né, conversei com poucas ainda, mas que são as que postam, as que divulgam meu nome, né? Pra realmente, tipo, poder trazer mais isso pra... É porque uma coisa é tu falar do teu trabalho, digamos assim. Exato. Uma coisa é tu explicar o que tu E eu faz. falar da diferença da pessoa, outra coisa É a pessoa vir aqui dar o testemunho Por ela. dela e eu acho que vai ser bem legal. Até porque Então, tem assim, muita ó, gente que Natália, tem curiosa. Tainá, que estão ouvindo. Vocês já sabem. Eu sou uma que era curiosíssima pra saber como é que funcionava o trabalho da Sabrina. Ela fala, ela explica, mas assim, Parece que não, né? Essa é a minha maior dificuldade, Porque as pessoas falam o quê? Ela vem aqui dizer o que eu tenho que vestir. Gente, isso eu não preciso fazer. Isso entra lá no Google, no Instagram, tem várias pessoas dizendo o que uma advogada deve o que vestir. pode, o que não pode, o que é certo, o uma que é diretora errado. de marketing deve... Só der um Google ou pegar o Reels, o TikTok, qualquer coisa hoje tem lá. 5 looks para advogadas. Sim, Então, enfim, é muito além, né? Muito. E voltando ao assunto, é uma coisa que, por ser cidade... E aí, quando a Dai também começou comigo, ela também falou... mas será que não dá pra gente colocar uns casos, né, no Instagram? Eu falei, então, tem algumas que aceitam. Isso é uma coisa que eu já pergunto lá no primeiro encontro, lá no questionário. Tipo, aceita divulgar e tal. E assim, elas vão dizer aqui que às vezes elas colocam que sim, e mesmo assim acaba que passa e eu não divulgo, sabe? Eu acho que o boca a boca também é a maior propaganda. Tipo assim, ó, quando eu chego pra ti e falo assim, ó, é a mais, sabe? É a que funciona. Tipo, olha, Carol, vai lá na nutricionista tal, porque, ela é muito boa, ela te entende, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela pode estar lá no Instagram dela todos os dias falando o que ela faz. Agora, eu falar pra ti é outra coisa. E às vezes vem de um outro jeito. Às vezes olha pra Sabrina e fala, Sabrina, o que é que tu fizesse que tá tão diferente? Ou, como você emagreceu? O que tu... E aí a pessoa compartilha. Ainda melhor ainda quando a pessoa demonstra o interesse naquilo e aí tu responde, né? A propaganda ainda... Exato. É que eu acho que, tipo assim, né, a gente, é óbvio que é bom estar lá no Instagram. Ninguém tá falando que é ruim, o que não é efetivo, o que não é isso que a gente tá querendo dizer. Mas Não, seria ótimo, pra mim seria ótimo. Mas é que quando alguém te fala uma coisa, e quando tu vê aquele resultado, porque tem isso também, às vezes a pessoa fala, vai lá que é bom, mas a pessoa não tá fazendo aquilo. Então, tem algo errado. Mas eu tenho certeza que, tipo assim, as clientes da Sabrina que saíram da consultoria, tu vai olhar pra pessoa e vai dizer, essa daí tá diferente. Tá diferente, ela fez uma coisa diferente. Então, essa mulher que falou com ela deve ter alguma coisa especial aí, deve ter alguma coisa. E aí é mais efetivo ainda, porque além de... Então, o que acontece às vezes? Como eu trabalho muito essa coisa do... Tipo, de ser discreta, e aí algumas clientes acabam optando também, né, em manter esse sigilo. Eu já tive muitos casos que, tipo assim, ninguém sabia que a pessoa estava sendo atendida, ninguém sabia, ela não falou pra ninguém, e como eu não falo e não mostro, e aí ela disse, não, no final eu tive que falar, porque todo mundo perguntava, o que tu fizesse? O que tu fizesse? O que tu fizesse? Tás diferente? Tás mais bonita? Tás assim? Tás assado? E aí, como o resultado já veio, e elas estão tão felizes com aquilo, que, tipo, elas acabam falando. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que é aí que vem o maior resultado. Porque é essas que me trazem o maior número de outras clientes. São aquelas que não falaram às vezes ou não. E aí, só que o resultado é visível. E aí as pessoas perguntam e elas, né, acabam falando, olha, resumindo, passei por uma consultoria com a Sabrina. Que... aquilo faz Desperta tanto interesse. Exatamente. Em resumo, faça um bom trabalho que vai dar... Funciona, né? Às vezes, hoje em dia, muita gente tá muito preocupada com marketing, de mostrar... olha o que eu faço, esquece de fazer um bom trabalho. E aí, tipo, adianta todo mundo saber o que tu faz, não adianta. Eu acho que eu peco nisso, no marketing. Na Divulgação. se autodivulgar, exato.
eu vejo pessoas muito marqueteiras e que, assim, elas prometem mundos e fundos e não entregam nada. Só que a venda delas é tão boa, né? E eu acho que aí eu peco. E isso é uma coisa que o Júnior pega no meu pé. Ele fala assim, ó, tu entrega muito mais do que tu oferece e tu não divulga, tu não diz que tu faz nem metade do que tu faz. Mas eu não sei se é diferente. Eu não gosto de ser marqueteira, sabe? Tipo assim, cara, eu sou boa... É que uma coisa é divulgar. Tem que pagar pra é que ver. assim, ó, uma coisa é divulgar o que tu não faz. Tipo assim, prometer e não cumprir. Isso é errado, né? Porque tu divulga mais do que tu entrega. Outra coisa é tu entregar e ninguém saber o que tu faz. E outra coisa é que nem a gente fala, o boca a boca, o marketing lento, é uma coisa que uma hora vai acontecer, os frutos vão vir, o trabalho bom é o número 1, o marketing é o número 2. Então, não adianta tu ter o 2 e não ter o 1, digamos assim. Não adianta tu divulgar uma coisa muito boa e não ter. Então, acho que tu estás na linha certa. Tipo assim, tô fazendo o meu melhor de trabalho. Uhum. E aí, agora que meu trabalho é excelente, eu posso começar a divulgar, né, para mais pessoas. Mas eu entendo a preocupação, mas também acho que não adianta. Esse povo marqueteiro, hoje em dia eu já tô assim, saturada disso, assim. Isso acho que todo mundo sabe quando é e quando não é. Então. E quando não é, né? Mas o que eu... E ontem, ainda dando essa mentoria, que daí eu tava falando com a Dai, que eu disse pra ela, putz, eu entrego muito mais do que eu falei pra ela que eu iria entregar na mentoria. Mas eu falei, não sei se é diferente. Então, sabe, eu consigo vender as coisas, né, sem falar exatamente. Imagina, mas eu não sei, acho vender. Eu sei executar. Sei lá. Um tópico Vamos podcast, habilitar. vendas. Verdade, como vender né? o seu Já sei até trabalho. quem trazer para vendas. Eu também Já quero tenho botar. convidados. Quero ver esse podcast. Eu Tenho preciso convidados, desses. é verdade. Mas isso vem da Anota aí, Dai. autoconfiança. Nossa, pauta. Vendas. A Sabrina já sabe os convidados. Mais alguma coisa Acho que que eu esqueci de falar? Sei. Que eu... Eu sei que esse podcast promete. Vai ter muita coisa legal, muito assunto bom. Isso vai. Amém. Isso eu posso garantir. Porque assim, ele foi muito bem pensado, foi muito bem estruturado. como tudo que a Sabrina faz, ela pensou muito, ela passou muito tempo planejando sobre o que ela vai fazer. Então, assistam porque vai ser muito bom. Eu sou muito planejadora. E eu também sou assim, eu boto na ponta do lápis, né? Custo-benefício, essa é a minha regra. Ai, a gente Conste sabe. aqui que quando a Carol botou assim, ó... Deixa eu ver. Peraí, porque É importante. é importante. Onde é que tá? É porque eu deixei pra esse momento. Adora começar um hobby no... Não é aqui, peraí. Que ela adora uma Medo. folia. Onde é que tá? Eu tenho Onde é que PhD tá? em folia. PhD em invenção de folias com ênfase em se incomodar. Gente, vocês não estão entendendo. E aí, a Rafa, ela é super influenciável nesse sentido. Aí Ela me arrasta pra tudo, é ela verdade. arrasta. E aí, se a Sabrina não estiver junto pra conter os gastos, conter a folia, o negócio... Vai longe! O negócio, aí eu tenho que respirar e falar assim, gente, nós não temos dinheiro pra isso. A gente não tem tempo pra isso. Gente, nós A não gente- temos tempo pra isso. Vamos lá, vamos focar. O que a gente precisa? Isso. Tá, não temos tempo pras 3 coisas. Quais são as 2 prioridades? Não, mas elas querem as 3 assim, ó, com muita folia. E aí as 3 viram 6, dobram. E aí eu quero enxugar as 3 viram 1,5. E se deixar, a gente E se elas não convida mais tiverem um gente. orçamento na mão delas... Não, porque com orçamento a gente vai estourar. Então, sem orçamento, o céu é o limite. Não O precisa céu é o estourar. limite. É, E exatamente. eu sou a pessoa centrada, a pessoa, tipo, custo-benefício. Vamos olhar custo-benefício desse negócio. É tudo questão de equilíbrio, entendeu? equilíbrio. É por isso que esse grupo é dá perfeito. certo. Por isso Porque que é dá uma questão certo. de Não é equilíbrio, é uma fácil, questão- meu povo. E eu sou a pessoa do faz, depois a gente vê que Depois dá a gente certo. vê. Depois E a eu sou gente daquela vê. pessoa assim, ó, vamos ver se vai dar certo, depois a gente faz. Mais ou menos que a gente tá aqui hoje é porque a Sabrina planejou muito e eu fiquei. E eu aposto que assim, ó. Aí eu e a Rafa ficamos, e aí saiu do papel. Isso.
Mas a folia começa por você. Começa. Mas alguém tem que puxar a folia. É verdade. Mas, como eu falei, com os relacionamentos, a gente vai se tornando mais parecido. Então, assim, um pouco vai puxando, sabe? Eu espero que Por um isso, dia eu de saiba novo, pensar como a que as Sabrina. pessoas que se conectam são as que ficam. Tipo, eu tenho eu fiz 2 graduações. Da primeira graduação, eu não tenho contato nenhum com o pessoal. Com uma amiga. Uma da turma toda. Da minha segunda turma da faculdade, a gente se reúne até hoje. A gente se fala até hoje, a gente tem café até hoje, a gente tem churrasco, inclusive sábado a gente... E, tipo, várias coisas, até... Porque, tipo, tu vai se identificando e vai ficando, né? Então, eu espero que vocês se identifiquem muito com esse podcast. Continuem aqui comigo. E, então, vamos encerrando aqui. Quero agradecer muito, muito, muito o incentivo de vocês. Não só pro podcast, vocês sabem o quanto vocês... me incentivaram, porque, de novo, vocês pegaram o começo da Sabrina consultora de imagem, né? E quando muita gente não me apoiou... A Sabrina, acho que não era consultora quando eu conheci, né? Não, Ela tava trocando. eu tava trocando de profissão. E quando muita gente não me apoiou, quando muita gente riu, quando muita gente me chamou de blogueirinha, vocês estavam me apoiando. Né? Aqui eu posso colocar várias outras pessoas, né? Mas quero dedicar muito a vocês que estão aqui comigo e que me apoiaram e que me contrataram lá no começo, tipo, não, tu é minha amiga e eu confio no teu trabalho, eu vou te contratar, eu vou pagar pelo teu serviço. Quero agradecer muito por isso, porque é com pessoas como vocês que eu cheguei onde eu cheguei. E, de novo, por isso eu entrei nesse assunto de escolher bem, escolher quem está do nosso lado, escolher as nossas amizades, escolher também quem eu vou contratar, né? Então, eu quero de coração agradecer muito, de novo, não só pelo podcast, e por vocês me incentivarem, por estarem sempre me apoiando, acreditarem, porque eu sei que quando eu comecei eu não era 1/5 do que eu sou agora, eu tenho ciência disso, mas eu cheguei onde eu cheguei por esforço meu, mas por ter pessoas ali me apoiando e me sustentando. E vamos lá que vai dar certo, vamos lá que tu vai chegar onde tu queres. Eu quero chegar muito longe ainda, mas eu vejo que hoje eu atingi meu objetivo. Com o meu conhecimento, com o que eu faço, com o que eu estudei, eu consigo ajudar muitas mulheres. Esse era o meu objetivo. Daqui em diante eu consigo ajudar mais e mais. Mas o meu objetivo principal... eu atingi, eu cheguei onde eu queria chegar. Se eu tô aqui hoje com um podcast meu, é porque realmente, assim, eu sei que eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu tenho expertise para trazer conhecimento para outras pessoas. Trazer amor próprio, que foi o que eu aprendi também a fazer comigo e o que eu gosto de levar para as pessoas. Independente se tem alguém me chamando de blogueirinha, se tem alguém rindo, se tem alguém... falando mal, se tem alguém, sabe? Eu sou mais eu sei onde eu quero chegar, eu sei os meus pilares, eu sei como eu vou chegar, e por isso também que eu falo muito sobre metas, objetivos, lá no meu Instagram, e um dos próximos assuntos é esse. Nós temos que ter metas, objetivos, e saber como fazer para chegar até eles. E isso é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida inteira. Eu vou chegar lá assim, assim, assim. Eu vou fazer isso. Eu tenho esse passo. Qual é o custo-benefício disso? Então, como eu sou muito emocional, mas eu tenho muito racional, até pelas minhas formações acadêmicas. Isso é uma coisa que eu sei, que eu consigo fazer. Mas eu sempre precisei de pessoas ao meu lado me apoiando. E vocês foram 2 delas. Posso falar de muitas, mas não de poucas, né? Vocês foram 2 delas. Então, muito obrigada por aceitarem estar aqui, mesmo nervosas. Vocês falaram, o que a gente vai falar? Mas como que eu vou fazer? E, eu vou ficar nervosa e tal. Então, obrigada mais uma vez por estarem aqui, por toparem e por tudo. Espero que vocês venham muitas vezes. E tenho certeza que sim, porque tem muitos assuntos em comum que a gente pode conversar aqui. E eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu queria que a Sabrina parasse e tentar fazer chorar, assim, assim, como não tá dando. Devolver essas palavras lindas, né? Por mais que tenham pessoas te apoiando, eu fico feliz que tu considere a gente. Acho que posso falar Acho que era melhor. Eu fico feliz por tu nos considerar realmente
né, uma das tuas apoiadoras, mas no fim das contas, o mérito é teu. Por mais que as pessoas estejam do teu lado pra te incentivar e pra te aplaudir, não adianta ter uma multidão se a pessoa não anda com as próprias pernas. E é uma coisa que tu fazes, né? Que a gente conhece, sabe que tu planeja, mas na hora de executar, tu também se concentra e vai. Então, parabéns por tirar mais um projeto do papel. Eu realmente desejo e será um sucesso esse podcast. Tem muita coisa legal pra vir, já falei isso 1000 vezes. Te admiro muito, me espelho em ti também. Como eu em você. E é isso, agradecer por essa amizade maravilhosa. Desejar para as pessoas que tenham amizades assim, porque a gente já falou isso, né? Chega até a emocionar, porque isso é amigo de alma, assim. É uma coisa que não tem explicação. Eu não vou falar. Olha só, vocês duas falaram muito bem, muito bonito. É isso aí. Tá tudo certo. Então, um brinde às boas conversas, às boas amizades, ao amor próprio, ao autoconhecimento e a tudo que a gente falou essa noite, que a gente possa ter levado coisas boas para vocês que estão, né, nos ouvindo ou nos assistindo através do YouTube. E esse brinde fica para vocês. E um brinde ao com futuro. Até mais. Até na próxima segunda com mais um podcast.